Perguntas e respostas de O Livro dos Espíritos. Livro 2. Mundo Espírita ou dos Espíritos. Capítulo 3. Retorno da vida corpórea à vida espiritual. A alma depois da morte. Pergunta número 149. Em que se torna a alma no instante da morte? Volta a ser espírito, quer dizer, retorna ao mundo dos espíritos que deixou momentaneamente. Pergunta número 150. A alma depois da morte conserva sua individualidade? Sim, não a perde jamais. Que seria ela se não a conservasse? Não tendo mais seu corpo material, como a alma constata sua individualidade? Ela tem ainda um fluido que lhe é próprio, tomado da atmosfera de seu planeta e que representa a aparência de sua última encarnação, seu perispírito. A alma nada leva consigo deste mundo? Nada mais do que a lembrança e o desejo de ir para um mundo melhor. Essa lembrança é cheia de doçura ou de amargura, segundo o emprego que fez da vida. Quanto mais pura, mais compreende a futilidade do que deixa sobre a terra. Pergunta número 151. Que pensar da opinião que, após a morte, a alma retorna ao todo universal? O conjunto dos espíritos não forma um todo? Não é todo um mundo? Quando estás numa assembleia, és parte integrante dessa assembleia e, todavia, tens sempre a tua individualidade. Pergunta número 152. Que prova poderemos ter da individualidade da alma após a morte? Não tendes esta prova pelas comunicações que obtendes? Se não fosseis cegos, veríeis. Se não fosseis surdos, ouviríeis. Pois frequentemente uma voz vos fala, revelando a existência de um ser fora de vós. Aqueles que pensam que com a morte a alma retorna ao todo universal estão errados se entendem com isso que, semelhante a uma gota d'água que cai no oceano, ela aí perde a sua individualidade. Eles estão certos se entendem, pelo todo universal, o conjunto dos seres incorpóreos do qual cada alma ou espírito é um elemento. Se as almas estivessem confundidas na massa, não teriam senão as qualidades do conjunto e nada as distinguiria umas das outras. Elas não teriam nem inteligência nem qualidades próprias, ao passo que, em todas as comunicações, elas acusam a consciência do seu eu e uma vontade distinta. A infinita diversidade que apresentam durante todas as comunicações é a consequência mesma das individualidades. Se não houvesse após a morte, senão isto que chamam o grande todo, absorvendo todas as individualidades, este todo seria uniforme, e desta maneira, todas as comunicações que se recebesse do mundo invisível seriam idênticas. Uma vez que aí se encontram seres bons e outros maus, sábios e ignorantes, felizes e infelizes, alegres e tristes, levianos e sérios, etc. É evidente que são seres distintos. A individualidade se mostra mais evidente quando esses seres provam sua identidade por sinais incontestáveis, por detalhes pessoais relativos à sua vida terrestre e que podem ser constatados. Ela não pode ser colocada em dúvida quando se mostram visíveis nas aparições. A individualidade da alma nos era ensinada em teoria como um artigo de fé. O Espiritismo a torna patente e, de certo modo, material. Pergunta número 153. Em que sentido se deve entender a vida eterna? É a vida do espírito que é eterna, a do corpo é transitória e passageira. Quando o corpo morre, a alma retorna à vida eterna. Não seria mais exato chamar a vida eterna a dos espíritos puros, que, atingindo o grau de perfeição, não têm mais provas a suportar? É antes a felicidade eterna, mas esta é uma questão de palavras, chamai as coisas como quiserdes, contanto que vos entendais. Separação da alma e do corpo. Pergunta número 154. A separação da alma e do corpo é dolorosa? Não, o corpo sofre frequentemente, mas durante a vida que no momento da morte. Neste, a alma não toma parte. Os sofrimentos que experimenta algumas vezes no momento da morte são um prazer para o espírito que vê chegar o fim do seu exílio. Na morte natural, que chega por esgotamento dos órgãos, em consequência da idade, o homem deixa a vida sem o perceber. É uma lâmpada que se apaga por falta de alimentação. Pergunta número 155. Como se opera a separação da alma e do corpo? Rompidos os laços que a retinham, ela se liberta. A separação se opera instantaneamente e por uma transição brusca? Há uma linha de demarcação bem nítida entre a vida e a morte? Não. A alma se liberta gradualmente e não escapa como um pássaro cativo que ganha subitamente a liberdade. Esses dois estados se tocam e se confundem. Assim o espírito se libera pouco a pouco de seus laços. Os laços se desatam, não quebram.
Durante a vida, o espírito se liga ao corpo por seu envoltório semimaterial ou perispírito. A morte é apenas a destruição do corpo, e não desse segundo envoltório que se separa do corpo quando cessa neste a vida orgânica. A observação prova que no instante da morte, o desligamento do perispírito não se completa subitamente. Ele não opera senão gradualmente e com uma lentidão que varia muito segundo os indivíduos. Para alguns, ele é muito rápido e pode-se dizer que o momento da morte é aquele do desligamento, algumas horas após. Para outros, sobretudo, cuja vida foi toda material e sensual, o desligamento é muito menos rápido e dura, algumas vezes, dias, semanas e mesmo meses, o que não implica existir no corpo a menor vitalidade nem a possibilidade de um retorno à vida, mas uma simples afinidade entre o corpo e o espírito, afinidade que está sempre em razão da preponderância que durante a vida o espírito deu à matéria. Com efeito, é racional conceber que quanto mais o espírito se identifica com a matéria, mais ele sofre ao separar-se dela. Ao passo que a atividade intelectual e moral, a elevação dos pensamentos operam um começo de libertação mesmo durante a vida do corpo e, quando chega a morte, ela é quase instantânea. Tal é o resultado dos estudos feitos sobre todos os indivíduos observados no momento da morte. Essas observações provam ainda que a afinidade persistente entre a alma e o corpo em certos indivíduos é algumas vezes muito penosa, porque o espírito pode experimentar o horror da decomposição. Este caso é excepcional e particular a certos gêneros de vida e a certos gêneros de morte. Ele se apresenta entre alguns suicidas. Pergunta número 156. A separação definitiva da alma e do corpo pode ocorrer antes da cessação completa da vida orgânica? Algumas vezes, na agonia, a alma já deixou o corpo e não há mais que a vida orgânica. O homem não tem mais consciência de si mesmo e, entretanto, resta-lhe ainda um sopro de vida. O corpo é uma máquina que o coração movimenta. Existe enquanto o coração faz circular o sangue nas veias e, para isso, não necessita da alma. Pergunta número 157. No momento da morte, a alma tem algumas vezes uma inspiração ou êxtase que lhe faça entrever o mundo em que vai entrar? Frequentemente, a alma sente-se desatarem os laços que a ligam ao corpo. Ela faz então todos os seus esforços para rompê-los inteiramente. Já em parte desligada da matéria, vê o futuro desenrolar-se diante dela e se alegra, por antecipação, da situação do espírito. Pergunta número 158. O exemplo da lagarta que primeiro rasteja sobre a terra, depois se encerra em sua crisálida sob uma morte aparente para renascer numa existência brilhante, pode nos dar uma ideia da vida terrestre, depois do túmulo, e finalmente da nossa nova existência? Uma ideia restrita. A imagem é boa, mas é necessário não tomá-la ao pé da letra, como sempre o fazem. Pergunta número 159. Que sensação experimenta a alma no momento em que se reconhece no mundo dos espíritos? Depende. Se fizeste o mal com o desejo de fazê-lo, no primeiro momento envergonhar-te-ás de tê-lo feito. Para o justo é bem diferente. Ele se sente como aliviado de um grande peso, pois não teme nenhum olhar perquiridor. Pergunta número 160. O espírito reencontra imediatamente aqueles que conheceu sobre a terra e que morreram antes dele? Sim, segundo a afeição que lhes tinha e a que tinham por ele. Frequentemente eles vêm receber em sua volta ao mundo dos espíritos e ajudam a libertá-lo das faixas da matéria. Reencontra também a muitos que havia perdido de vista em sua permanência sobre a terra. Vê aqueles que estão na erraticidade, aqueles que estão encarnados e vai visitá-los. Pergunta número 161. Na morte violenta e acidental, quando os órgãos não estão ainda enfraquecidos pela idade ou pelas doenças, a separação da alma e a cessação da vida ocorrem simultaneamente? Geralmente é assim, mas em todos os casos o instante que os separa é muito curto. Pergunta número 162. Após a decapitação, por exemplo, o homem conserva por alguns instantes a consciência dele mesmo? Frequentemente ele a conserva por alguns minutos, até que a vida orgânica esteja completamente extinta. Mas muitas vezes também a expectativa da morte lhe faz perder esta consciência antes do instante do suplício. Trata-se aqui da consciência que o suplicado pode ter de si mesmo, como homem e por intermédio dos órgãos e não como espírito. Se não perdeu esta consciência antes do suplício, pode conservá-la por alguns instantes que são de breve duração e que cessa necessariamente com a vida orgânica do cérebro, o que não quer dizer que o perispírito esteja inteiramente desligado do corpo. Ao contrário, em todos os casos de morte violenta, quando ela não resulta da extinção gradual das forças vitais,
Os laços que prendem o corpo ao perispírito são mais tenazes e o desligamento completo é mais lento. Perturbação espiritual. Pergunta número 163. A alma deixando o corpo tem imediata consciência de si mesma? Consciência imediata não é bem o termo. Ela passa algum tempo em estado de perturbação. Pergunta número 164. Todos os espíritos experimentam no mesmo grau e durante o mesmo tempo a perturbação que se segue à separação da alma e do corpo? Não. Isso depende da elevação de cada um. Aquele que já está purificado reconhece-se quase imediatamente, visto que já se libertou da matéria durante a vida física, enquanto que o homem carnal, aquele cuja consciência não é pura, conserva por tempo mais longo a impressão dessa matéria. Pergunta número 165. O conhecimento do espírito exerce influência sobre a duração mais ou menos longa da perturbação? Uma influência muito grande, uma vez que o espírito já compreendia antecipadamente a sua situação. Mas a prática do bem e a pureza da consciência são os que exercem maior influência. No momento da morte, tudo a princípio é confuso. A alma necessita de algum tempo para se reconhecer. Ela se acha como aturdida e no estado de um homem que, despertando de um sono profundo, procura orientar-se sobre sua situação. A lucidez das ideias e a memória do passado lhe voltam à medida que se apaga a influência da matéria da qual se libertou e se dissipe a espécie de neblina que obscurece seus pensamentos. A duração da perturbação que se segue à morte do corpo varia muito. Pode ser de algumas horas, de muitos meses e mesmo de muitos anos. É menos longa para aqueles que desde sua vida terrena se identificaram com o seu estado futuro, porque então compreendem imediatamente a sua posição. Essa perturbação apresenta circunstâncias particulares, segundo o caráter dos indivíduos e, sobretudo, de acordo com o gênero de morte. Nas mortes violentas por suicídio, suplício, apoplexia, ferimentos e etc. O espírito é surpreendido e espanta-se, e não acredita que morreu e sustenta essa ideia com obstinação. Entretanto, vê seu corpo, sabe que esse corpo é seu e não compreende porque está separado dele. Acerca-se das pessoas a quem estima, fala-lhes e não compreende porque elas não o ouvem. Essa ilusão perdura até a inteira libertação do perispírito e só então o espírito se reconhece e compreende que não pertence mais ao número dos vivos. Este fenômeno se explica facilmente. Surpreendido de improviso pela morte, o espírito fica atordoado com a brusca mudança que nele se operou. Para ele, a morte é ainda sinônimo de destruição, aniquilamento. Ora, como ele pensa, vê e escuta, não se considera morto. Sua ilusão é aumentada pelo fato de ver-se com um corpo de forma semelhante ao precedente, mas cuja natureza etérea ainda não teve tempo de estudar. Ele o crê sólido e compacto como o primeiro, e quando chamam sua atenção para esse ponto, admira-se de não poder apalpá-lo. Esse fenômeno é análogo aos dos sonâmbulos iniciantes que não acreditam dormir. Para eles, o sono é sinônimo de suspensão das faculdades. Ora, como pensam e veem, julgam que não dormem. Certos espíritos apresentam essa peculiaridade, embora a morte não lhes tenha chegado inesperadamente. Todavia, é sempre mais generalizada naqueles que, apesar de doentes, não pensam em morrer. Vê-se então o singular espetáculo de um espírito assistindo ao próprio funeral, como se for um estranho, e dele falando como de uma coisa que não lhe dissesse respeito, até o momento em que compreende a verdade. A perturbação que se segue à morte nada tem de penosa para o homem de bem. É calma e em tudo semelhante à que acompanha um despertar tranquilo. Para os que não têm a consciência pura, ela é cheia de ansiedade e de angústias, que aumentam à medida que ela se reconhece. Nos casos de morte coletiva, tem-se observado que todos os que perecem ao mesmo tempo nem sempre se revêem imediatamente. Na perturbação que se segue à morte, cada um vai para o seu lado ou se preocupa apenas com aqueles que lhe interessam.